Como vão vocês? Fernando Guedes aqui. E aí, boa noite a todos. Ribeiro Raiz, estamos aqui. Vamos lá, né? Vamos ver se o Instagram colabora conosco agora. Vou chamar aqui hoje para essa live a Jéssica. Temos muita coisa aí para a gente conversar sobre pedido de buscas e notas devolutivas. A Jéssica lá de Santa Catarina aceitou o convite aí para essa live e eu tenho certeza que vai ser uma live especial. Fiquem aí que temos muita coisa para a gente conversar. Eu vou aceitar e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Vamos lá, agora sim, Olá, apareceu. olá, tudo bem, Fernando? Melhor agora, o Instagram não estava ajudando não, né? Mas agora deu certo. Estamos um pouquinho longe, né? Mas deu Deve certo, ser deu por isso, né? certo. Talvez é porque Santa Catarina é longe, deve ser isso. O Instagram estava demorando a achar aí, não é possível. Mas tudo bem, deu tudo Acontece. certo, vamos lá. Deu tudo. Ô, Jéssica, obrigado aí por ter aceitado o convite, tá? Primeira coisa que eu tenho para lhe falar, nós já não conhecemos, você teve num evento aqui, né, em Minas, e eu estava falando aqui um pouquinho sobre essa questão antes, né, dessa live encerrar, sobre esse tema que é tão importante. E como sempre, né, eu estou aqui para procurar ajudar aqueles que ainda não atuam com o Reúbe, para que se encorajem e comecem a atuar. Essa eu acho que é uma das maiores missões assim que eu tenho, que mais me toca mesmo. E também para falar um pouco aí com quem já atua e poder ajudar de alguma forma, né? Então, Jéssica, primeiro eu queria aí que você se apresentasse para a gente começar nosso bate-papo. Fernando, primeiramente, quero agradecer pelo convite. Gosto muito dessa dinâmica das lives e compartilho com você esse mesmo sentimento, essa vontade de ajudar de alguma forma as pessoas que também estão começando nesse mundo da REURB. Né? Então, essas lives, elas ajudam muito, a gente compartilha um pouquinho do que a gente sabe e eu tenho certeza que vai agregar, que vai ser bom aí para muita gente que está começando, entender um pouquinho mais do que acontece lá na parte final dos nossos processos de REURB, quando chega na parte do cartório, no começo também, quando é a busca das matrículas, né? E às vezes dá alguns contratempos, e o nosso interesse aqui hoje, nossa intenção é compartilhar um pouco disso e algumas soluções, verificar o que que a lei diz, né? Se procede ou não procede. Vamos fazer um bate-papo bem interessante. Bom, eu me chamo Jéssica Burati, sou aqui do estado de Santa Catarina, atuo com o REURB desde o comecinho da lei, desde 2018. Já entreguei muitos títulos, graças a Deus. Trabalho em Santa Catarina, trabalho no Paraná também. E a gente tem bastante chão aí já nesse mundo da REUB, bastante experiência com várias prefeituras. Então a gente tem uma empresa, né, que trabalha prestando esse serviço tão legal, né, Fernando, que é entregar aí o título definitivo para o morador, para aquele morador que está lá, que tem só um contratinho, né, que tem aquele bem, aquele patrimônio, que tem aquele bem, que tem aquele patrimônio, aquele capital, mas que não faz parte ainda, não integrou ainda o mundo legal, digamos assim, né? Ele ainda é um capital, digamos assim, morto, né? Porque ele não tem o seu título definitivo. E o nosso papel, então, como empreendedor, né? Eu sou empreendedora, né, na REUB, Fernando também, é poder, então, fornecer esse serviço para aquele morador, aquela moradora lá que quer ter o título definitivo. Então, a gente trabalha muito nessa área, né, prestando esse serviço direto ao morador e também com consultoria, assessoria a prefeituras. Eu tenho aí a mentoria, né, que é também uma iniciativa minha, mentoria REURB do Zero, aonde a intenção é realmente ajudar pessoas que querem trabalhar com REURB, que viram na REURB uma forma de empreender e também se realizar profissionalmente, por que não dizer isso, né, Fernando? Tantos advogados, assistentes sociais, engenheiros, topógrafos, enfim, é uma gama enorme de profissionais que se encaixam, né, na REURB e que podem sim se realizar profissionalmente, monetizar muito com isso, mas
sobretudo, né, Fernando, é ajudar as pessoas que querem regularizar os seus imóveis, né? Então, a gente trabalha nessas duas linhas, né? Tanto na parte de prestar o serviço, assessorar prefeituras que precisam e também ajudar e colaborar através da mentoria profissionais aí liberais que pretendem começar nesse ramo também. É isso aí. Eu deixei você falar primeiro aí, né? Mas eu também, para quem não me conhece, vou até colocar aqui, porque essa live depois, claro, você autorizando, vai lá para o YouTube. Claro, Estou com claro. um canal lá no YouTube, para quem ainda não me segue, vai ser inscrito lá também. Depois eu vou divulgar. E lá tem algumas coisas no meu canal do YouTube que não tem aqui no Instagram. Então, quem ainda não está lá no YouTube, Fernando Guedes, Rio Beiro Raiz, vão lá que tem bastante coisa interessante e vou colocar mais coisas. De formação, sou advogado imobiliário, né? Atuo com regularização fundiária já há algum tempo, aproximadamente aí uns 3 a 4 anos, né? E presto consultoria também para prefeituras e também tem uma empresa e a gente vende a Reúbe porta a porta, né, Jéssica, que a gente fala, né? Que é aquele morador ali que quer ter o tão sonhado RGI do seu imóvel. Então, essa é a linha que nós atuamos. A Jéssica aí tem mais experiência que eu em algumas questões, então por isso que vai ser importante, porque eu também vou aprender e a gente vai conversar aqui, porque sempre temos informações novas, tanto para fornecer, mas também para receber, porque a minha tese, o que eu sempre tenho na minha cabeça é que a gente está cada dia mais aprendendo. É verdade. Jéssica, e aí, eu estive aí há pouco tempo atrás, né, num evento lá em Balneário Camboriú, você não esteve, né? Nós Não consegui ir no de Balneário, mas foi muito bom, não foi? O mais complicado de Balneário, né, de Santa Catarina em geral, foi vir embora, né? Porque, na verdade, dá vontade de ficar por aí, né? Eu sou mineiro, né, nascido e criado em Minas, Juiz de Fora, mas, assim, fiquei deslumbrado realmente. Santa Catarina é um estado muito bacana, dá vontade de voltar ou até de nem sair daí. É claro que eu fui ali onde eles falam que é a Dubai brasileira, né? Que é em Balneário Camboriú, mas, enfim, desci ali no aeroporto, né, na cidade vizinha, Itajaí, a gente deu uma olhada ali, realmente a cidade é muito bacana. Parabéns aí pelo estado. E aí a gente vai poder compartilhar algumas coisas, né, algumas informações que vai servir aí para todo mundo que atua com Reúbe em todo o Brasil. Ô, Jéssica, só para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho dessa questão dos pedidos de buscas, né? Eu sempre vejo aí em cartórios, eu sempre falo isso e repito, né? Primeira coisa que eu aconselho para todo mundo que vai começar com Reúbe ou que já está atuando, não tem o que fugir. É ler a Lei 13.465 e o Decreto 93.10. Com certeza. Isso aí é o básico do básico. Nós temos hoje, né, bastante coisa em relação a livros, bastante informações, e com isso também é importante ler o Código de Normas, né, do Estado, porque lá na frente, na hora do registro, vai ser necessário, né? Mas eu ainda acredito muito na conexão. Eu acho muito que o network é fundamental. Então, sempre eu repito isso. Vai trabalhar em uma cidade, primeira coisa, prefeitura, e depois vai lá, como eu sempre brinco, atravessa a rua e vai no cartório conversar com eles, para sentir se realmente lá eles conhecem, né, em relação à Reúbe. Às vezes é uma cidade pequena, a prefeitura nunca fez a Reúbe, então é interessante conversar. Ou às vezes, né, eles têm alguns determinados procedimentos já em andamento, então é importante conversar sobre isso. E às vezes questões básicas mesmo, de você, na hora de entregar um material lá, entregar, por exemplo, em Word, né, que é mais fácil para editar. Então esse bate-papo aí é fundamental. E aí, Jéssica, eu tive agora uma questão que eu até conversei com você há poucos dias atrás, em relação a pedido de buscas, né? Porque eu tive uma situação que lá naquela área não tinha nenhum tipo de informação em relação a cartório. E entrei com pedido de busca lá no cartório, com o que eu tinha, que era o perímetro da área, né, que vai ser regularizada, e também fui lá na prefeitura e pedi os carnês de PTU, o espelho, com o CPF, para que isso fizesse também uma busca de forma pessoal, né, por aqueles ali. E aí, com isso, foi o que eu tinha em mãos para dar entrada. Então, vamos falar um pouquinho nessa questão aí desse pedido de buscas, se você concorda aí, né, com o que eu levei, como é que são essas questões aí, para a gente poder ajudar os colegas aí que estão passando talvez por uma situação semelhante ou que com certeza vão passar em relação a cartório, porque a EUB vai passar por lá, né?
Com certeza, né? O pedido de buscas, ele é um procedimento muito importante dentro da REURB, né? A gente começa a verificar sobre buscas de matrículas a partir do artigo 31, lá da Lei 13.465, que fala que compete aos municípios, né, tanto em área pública como em área privada, buscar, fazer essa busca e determinar a titularidade dos imóveis, tanto titulares tabulares como confrontantes, né, daquele perímetro que vai ser alcançado por aquela REURB. Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa busca e, obviamente, a gente vai verificar toda a informação que vai existir dentro do município, a gente vai verificar e vai conseguir informação também durante o cadastramento social, né? Lá no contratinho dos moradores, é muito comum você ver que lá vai citar até mesmo aqueles contratinhos mais precários, aqueles de gaveta mesmo, feito, né? Ali com Aqueles informações amassados bem que não dá para básicas. enxergar mais, mas que tem sempre um númerozinho apagado. Exato. Dá uma olhada lá naquele contratinho que com certeza lá vai dizer, vai constar lá que aquele lote vem da matrícula tal, do cartório tal, né? Sempre tem esse tipo de informação. Então, a gente, vamos colocar aqui desde o âmbito de nós, como empreendedores, que estamos fazendo uma REURB, né, no município X, e então vamos precisar que o município faça, até porque é competência do município, né? Nada impede, né, Fernando, que o profissional aí, a parte de engenharia, topografia, eles façam essas buscas também por si mesmos, e isso vem colaborar muito para que o município venha identificar, mas a lei traz que é competência do município, né, descobrir, identificar, determinar quem esses confrontantes e esses titulares de domínio, né? E, obviamente, então, a forma correta é que o município, obviamente, então, oficie esse cartório de registro de imóveis, solicitando para que eles indiquem todas as matrículas que comportam, que fazem parte do perímetro a ser regularizado. Então, aí a gente já tem que ter um perímetro pré-estabelecido, né? É importante, então, mencionar que o município diga nesse ofício quais são as matrículas que ele mesmo já conseguiu identificar, né? Qual é o sistema viário, as ruas que ali tem para que isso também ajude o cartório a se localizar, né? Então, e todas as informações que a empresa também conseguiu levantar. Então, a ideia, Fernando, eu vejo que a gente fornecer o máximo de informações possíveis a esse cartório. Olha, a gente, durante o cadastramento social, identificamos tal e tal e tal matrícula, né? Aqui no nossa base de dados internas também identificamos isso aqui e levar tudo isso até o registro de imóveis para que ele tenha mais informações e possa fazer o seu trabalho, né? A gente sabe que é competência do cartório de registro de imóveis dar publicidade aos atos, né, registrais que ali ocorrem. Então, é eles quem tem essa informação, quem manuseiam essa informação, né? Então, a gente depende deles para fazer isso. Mas nada nos impede também que nós os ajudemos, né? Entregando todas essas informações. É claro, né, que muitas vezes a gente, apesar de fornecer todas essas informações, né, digamos assim, entregar já meio que mastigadinho lá para eles, a gente às vezes não tem essa reciprocidade. Comigo já aconteceu, não sei se com você, Fernando, mas É comigo raro, já mas aconteceu. acontece, né? E claro, a gente está lidando com uma parte bem peculiar assim da instrução do processo da REURB, porque a gente está falando de divisas, a gente está falando de terras alheias, de imóveis, né, que pertencem às Seria a pessoas. titularidade, né? Tirar a propriedade de Exatamente. uma pessoa e tirar para outra, né? Então, Exatamente. Vai sair terra de A para E, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e fazer essa identificação é muito importante, né? E às vezes a gente não tem esse feedback positivo do cartório, muitas vezes
a gente recebe aí algumas respostas que não, não ajudam muito, Que não né? ajudam, né? Que não ajudam E às muito, vezes e até eu nem tão vejo que legais, né? Mas é mais falta muita formalidade nisso também, né, Fernando? Porque assim como precisa, né, existir um requerimento formal a esse cartório de registro de imóveis informando que se trata do quê? Se trata de um núcleo urbano informal consolidado, que existe já um processo instaurado em relação a esse núcleo, já existe um perímetro, né? Dar todas as informações, né, para esse cartório, a gente também espera o mesmo, né? A gente espera uma exatamente. resposta, né, formal de que foi realizadas as buscas. Em relação ao que as buscas? Foi feito em base a quê? Em base aos CPFs ali informados, logradouros ali informados, perímetro informado. Foi feito toda a busca em relação a isso, e não uma resposta genérica, né? Uhum. Porque isso precisa também, né, trazer segurança para o município depois poder finalizar a parte aí das diligências, notificar devidamente todos os envolvidos, dar o prazo legal estabelecido, né? Parte essa que é muito importante durante o processo de REURB. Exatamente. Ó, eu vou até voltar em alguns pontos aqui que você falou que eu acho importante. O primeiro é que eu acho que não custa nada repetir que o dono da bola e do jogo é a prefeitura, né? O cartório vai fazer o registro, mas quem faz, né, pega, coleta as informações e legalmente é o responsável pela REURB é a prefeitura. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque lá na frente a gente vai falar que algumas exigências que o cartório faz não é de competência do cartório. Então, eu gosto sempre de repetir essa frase: o dono da bola e do jogo é a prefeitura. Uma outra coisa importante aí que você falou, né? Essa questão de engenharia e cadastro. Eu já ouvi algumas pessoas falando, até amigos nossos, né, que o advogado não é importante na REURB. E legalmente, realmente, não é obrigatório. Mas eu acho fundamental a presença Discordo. do advogado. Oi? Discordo. Eu acho que é obrigatório, sim. Não, mas eu falo sempre isso porque eu puxo, né, a sardinha para o meu lado. Eu acho o seguinte: realmente o advogado é fundamental na REURB. Claro. Porque o que acontece? No primeiro momento, né, e aí é um dos temas que eu falo com esse colega nosso aí, ali na hora do cadastro social. Né? Como que vai uma pessoa, sem querer desmerecer, né, o pessoal da assistente social, da engenharia, mas é uma questão muito específica do direito, do advogado. Né? Na hora da titulação, de verificar essa situação em relação a quem que é o possuidor de verdade daquele imóvel, porque infelizmente na REURB, né, como em todas as áreas, tem pessoas que agem de má fé. Então, essa presença do advogado é fundamental. E o que eu quero frisar aqui, o que eu sempre falo, é essa questão da comunicação, né, entre todos os operadores que estão ali fazendo a REURB. A questão da REURB, do quebra-cabeça, eu sempre repito, né, são vários pontos ali. Cada profissional vai trazer uma peça do quebra-cabeça e vai, no final, montar isso para entregar essa tão sonhada regularização fundiária. Então, o pessoal da engenharia, da assistente social, o advogado vai trazer essas informações e juntar isso para que isso fique o procedimento correto e legal. Então, essa conversa entre todos os profissionais, todo mundo sentar na mesa e conversar, abaixar a guarda, né? Deixar o ego de lado e falar assim: olha, gente, espera aí, tem coisa aqui que eu não sei, tem coisa que vocês não sabem, vamos conversar. E aí eu falo, repito, essa comunicação entre todos os profissionais ali é fundamental. Como você falou, essa questão ali do cadastro ali, para a gente já ver essa questão da titularidade, quem vai ser titulado. Só abrindo parênteses, eu um dia estava participando, né, de uma audiência, de uma situação em relação a cadastro social, nós estamos fazendo uma mobilização, e aí chegou um senhor, né, que estava lá no canto, trouxe um papel, e aí começou a conversar com a gente, falou: olha, eu quero regularizar aqui a minha casa e tal, e aí a gente, claro, né, com um pouco de experiência, a gente já começa a fazer algumas perguntas para puxar. E aí perguntei há quanto tempo morava, como que ele adquiriu o imóvel, ele falou que não tinha papel nenhum, falou que morava lá aproximadamente 2 anos. Eu perguntei se ele morava sozinho, se era casado, essas informações que a gente sempre pede. E aí ali a coisa já não estava suando muito bem, sabe? E aí chegamos também ao ponto, expliquei para ele, falei: olha, as suas declarações vão ser todas feitas por escrito, você vai assinar e tem responsabilidade civil e criminal sobre isso.
E aí ele já começou a regalar o olho, né? Já começou a dar uns 2 passos para trás e perguntando mais detalhes. Mas como é que é isso? Porque vocês falaram que isso não tem justiça, mas você está pedindo para assinar um papel. Eu falei, olha, o procedimento é extrajudicial, mas não significa que não tem justiça, né? O que Claro. tem que acontecer é que vai ter uma regra legal, que é a lei que tem que ser cumprida. E aí, logo depois disso, ele deu um jeito no meio daquele, né, daquele povo que estava ali, ele pegou e foi embora. Veio um vizinho dele, poucos minutos depois, falou assim, olha, Fernando, a situação é a seguinte, esse camarada aí é pintor, ele entrou na casa para fazer a pintura e tal, a senhora que morava lá faleceu e agora ele está falando que é dono. E os herdeiros, né, dessa senhora moram fora, não tem nem conhecimento, não tinha muito contato com ela, os filhos não têm interesse dessa área, então realmente esse imóvel não é dele. Então, é aí que eu falo como é importante ali no cadastro social, que não é o nosso tema principal, mas é importante frisar isso, Muito. dessa questão do cadastro e essa comunicação entre todos os profissionais ali. É uma coisa também legal aí que você falou, né, que não é recíproco às vezes no cartório, né? Eu acho até engraçado, né? Eu mesmo cheguei no cartório aí pouco tempo atrás, com bandeirinha branca, né? A gente chega todo simpático, não, estou conversando, e de repente já vem uma voadora, assim, daquela que você já perde até o. Aí a gente tem que mudar o tom da conversa, porque infelizmente, né, a gente tem que ser educado, mas é o que eu falei, a gente está aqui para ajudar. Com certeza. E às vezes a gente chega com algumas informações para o cartório, e o cartório não age de forma recíproca, né? Eu acho que em qualquer local, não estamos aqui, não é uma live para falar mal de cartório, Não. mas o que acontece também, às vezes, que a gente não tem contato com o oficial de imediato, a gente tem que, às vezes, exigir isso, né? Eu acho que você também vai concordar com isso. E aí vou até comentar essa questão que você falou em relação à resposta, né? Que a gente até conversou sobre isso hoje, porque, por exemplo, eu entrei com um pedido de busca no cartório e aí logo depois, com um requerimento, né, de pedido de busca, de certidão, como eu falei aqui, entrei o que eu tinha de informação, como eu sempre levo, ou às vezes a gente tem, como você falou, número de matrícula, sempre essa informação, e aí volto de novo da importância do advogado participar da hora do cadastro, porque lá vai ter sempre um papelzinho apagado lá, um contratinho dobrado, que vai ter um número de matrícula. Mas, enfim, levei para o cartório, fiz o pedido de busca e eles me entregaram, sinceramente, um passoco mesmo de papel desse tamanho, dizendo ali, por causa das questões das buscas pessoais, várias negativas, cada uma foi uma folha de papel ofício, e também falando e me entregaram só uma matrícula. Falei, olha, só localizei isso aqui. Me entregaram e viraram as costas. Aí eu falei assim, ah, legal, que bom, mas cadê a resposta do requerimento? Uma resposta oficial do cartório, né? Em relação a esse requerimento, a esse ofício que foi feito. Que eu conversei com você agora há pouco, e aí ela me entregou um papel, que para mim é um papel dizendo que todas as informações e as certidões solicitadas foram entregues ao portador, em relação àquele recibo número tal. Ponto final. Aí, de novo, vai ter que ir lá, né, conversar de novo, olha, esse papel aqui não está preenchido, isso aqui não é uma resposta de um requerimento correto de um cartório. E aí eu não sei, né, se é uma situação também que eu vejo muito, como a gente falou aqui, questão do cartório não ter conhecimento, às vezes seja realmente uma falta de experiência, porque como nós falamos, nós não temos esse primeiro contato com o oficial, eu sempre procuro, quando eu vou fazer algum tipo de contato lá no cartório, já falar com o oficial, mas às vezes não é possível, logo de imediato, e aí vem uma resposta dessa. Então, a gente tem que ficar muito atento e aí, naquele momento, a gente fazer realmente cumprir a lei, porque nós temos aí legislação em relação a isso, temos a 6.015, temos a própria lei de REURB, né, que a gente pode fazer as exigências com base legal para que isso seja feito da maneira correta. E eu não tive problema nenhum ainda, apesar de ser advogado, eu não gosto de processos assim, coisas delongadas, né? Enfim, eu gosto de conversar, como eu sempre falei, né? Sou do network, sou da conversa. Não tive nenhum caso ainda de ter que entrar com nenhuma medida judicial contra cartório, porque eu acredito realmente que a coisa tem que funcionar da forma que, né? Nós já temos lei para isso e estamos aí para conversar em relação a isso. Mas foi importante você frisar aí e essa questão das respostas, que não pode ser uma simples resposta de busca, né? Uma simples questão, Flora, não achei e ponto final, porque isso vai embasar lá na frente a questão das notificações ou até um edital e caindo onde a gente falou ali, né? Onde vai afunilar, que é o final. Vai tirar a propriedade de uma pessoa e passar para outra. Um proprietário vai deixar de ser proprietário para que outro assuma, né? Aquela questão da propriedade. Então, realmente tem que ter muito cuidado e ficar atento em relação a isso, né? Exatamente.
Eu mesmo tenho um caso onde a gente está fazendo a regularização de um bairro todo, envolve várias quadras, várias ruas. E dentro desse bairro existe um nível absurdo de irregularidade. Mas existem várias unidades que já possuem matrículas, né? Então, veja bem, a gente vai ter ali vários lotes dentro do nosso perímetro a ser regularizado que já possuem matrículas. Todas essas pessoas, elas vão precisar Eu ser estou com uma situação que é. identificadas. Quem que vai identificar isso? Eu não sei É se o você tem para cartório isso. de... Exatamente, é o cartório de registro de imóveis que vai identificar essa unidade aqui pertence ao fulano, ao ciclano, né? Corresponde a tal RI, né? A tal registro. Para que depois o município, então, possa cumprir o rito do artigo 31, né? Que é notificar essa pessoa e dar o prazo legal para que ela possa se manifestar. Manifestar por quê? Porque talvez tenha uma invasão ali, talvez tenha um litígio com o vizinho, né? Talvez tenha algum problema, né? Então, é muito importante esse rito do artigo 31, né? E a gente só consegue fazer ele com segurança jurídica, a gente consegue fazer ele bem feito. A gente não, né? O município consegue fazer se as matrículas forem todas identificadas. A gente sabe também que às vezes existe muita demora nesses procedimentos. Eu tenho também o caso de uma mentorada onde pediu instauração do processo de REURB, em conversa com o município, então o município pediu que o município fizesse, então oficiasse a serventia para que fizesse a busca de matrículas. O município, então, enviou o ofício e receberam de volta que não, que simplesmente eles não iriam fazer busca nenhuma, né? Então, existe uma negativa assim, não vou fazer, Não né? quero, não faço e Não vou pronto. fazer e pronto, né? Então, existe, gente, muito disso. Existem vários casos assim. Inclusive, os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores que estão aí assistindo a live, comentem aí se vocês também já tiverem algum caso assim, de ter uma negativa assim, frontal, né? Que nem o Fernando falou, uma voadora na primeira. Exatamente. Não vou No primeiro fazer e contato, pronto. a gente E chega de nós, bandeira assim, branca e acontece e isso. nós É uma né, coisa que Fernando, que você... somos empresa, nós que somos empresa, né? Perdão te cortar, mas a gente fica, né, com o nosso na reta, por assim dizer. Porque a gente está ali, né, na frente, dando a cara para aquele morador, dizendo para o morador, eu vou entregar a escritura para você. A gente sabe que ali existe um direito líquido e certo que precisa ser respeitado, né? E quando a gente tem esses entraves por parte do cartório, às vezes por parte do município também, isso complica muito para o nosso lado, né? A gente lida com prazos, a gente lida com todo uma expectativa lá do contratante, que nada mais é do que aquele morador que está buscando ter o seu título definitivo. E, claro, o cartório não tem essa pressão em cima, né? Mas a gente sabe também que eles também respondem, né? Eles têm que observar o que está na lei e precisam cumprir o que está na lei. Muitos cartórios são solícitos, são muito parceiros, buscam conhecimento, buscam se preparar, né, para a demanda da REURB, mas muitos não sabem, têm medo também, porque eles basicamente têm que rasgar tudo que eles aprenderam, né? É desconstruir para poder construir a REURB. A gente sabe que não é fácil se apegar assim, né? Exatamente. Mas é necessário, a lei está aí para ser cumprida, né? Então, Uma coisa que eu vejo muito, sabe, na questão da REURB, não só em questão de cartório. É todos os profissionais, eu acho que principalmente o advogado, para ser sincero, eu acho que é uma parte mais complicada, assim, porque o termo que eu uso é esse mesmo, dá uma bugada na cabeça, porque a lei é tão simples, ainda tem um decreto ainda para falar aqui, você vai fazer isso dessa forma e naquela data. É muito simples. E aí, na hora que pega um profissional, né, vamos dizer aí, mais raiz, digamos assim, um profissional mais acostumado, né, com aquelas formalidades como advogado, ou até um profissional um pouco mais provinciano, né, não sei se seria a forma correta, como os cartórios. Então, isso dá assusta até, entre aspas, né, ter esse tipo de facilidade para, como a gente falou ali, tirar a propriedade de um e passar para o outro. Uma coisa também que você falou e outro ponto é a questão do prazo, né? A gente tem casos aí absurdos. Eu tenho colegas aí que tiveram que andar com medidas judiciais, que têm pedido de buscas em cartórios aí com mais de ano esperando.
e aí a coisa realmente virou judicial. Né? Então, realmente, a situação Não tem fica... outra opção. Ah, não. E assim, Eu ó, não tá tô mais de um gostando. ano lá, não tem o que fazer. Você vai ter que entrar com um mandado de segurança. Não tem. Isso mesmo. O engenheiro aí perguntou, né, sobre essa questão de e quando pela matrícula não é possível localizar a área registrada dentro do núcleo que está sendo regularizado. Bom, eu faço desta forma, eu pego ali e entro com o que eu tenho de informação, tá, com o cartório. E aí, como eu falei, eu levei, esse caso foi exatamente um que eu tive há pouco tempo atrás. Eu levei ali naquele cartório os dados de IPTU, né, o que eu tinha, peguei com a prefeitura, peguei também na parte de engenharia o perímetro do núcleo que está sendo realizado e entreguei para o cartório. Também, claro, né, a gente leva ali o decreto de instauração, enfim. Mas quando você, como você está dizendo aí, dessa área registrada não ter uma matrícula, isso tem que ser declarado pelo cartório. Nesta resposta, isso tem que ser feita de formal, né, dizendo ali, olha, não tivemos naquela área, não é mesmo, Jéssica? Complementa aí Sim, a não, minha resposta. inclusive existe, tanto na lei 13.465 como no decreto, qual que é o procedimento que o cartório deve adotar em caso de que não seja possível identificar a origem registral do núcleo. Então, lá diz claramente que nesses casos deve-se abrir matrícula em base ao memorial descritivo, ao projeto apresentado, que vai mostrar fielmente aquele núcleo consolidado, abrir matrícula e colocar proprietário não identificado. Sim, Então, a lei trouxe, não é impedimento por isso, né, de não fazer. exato, a lei trouxe tudo muito claro. Qual é o procedimento a seguir? Não ter matrícula, não identificar a matrícula, não o impedirá a REURB, né? Não impede que ela aconteça, né? A lei traz, claro, a resposta Vai para nós. prosseguir, a prefeitura vai fazer as notificações com base nessa resposta do cartório, vai fazer a notificação, já que não tem como ser de forma pessoal com a R, né? Vai fazer um edital, né, e publicar isso de forma ampla no diário oficial do município. Sim. Se tiver um jornal, até de preferência, também é importante, o quanto mais divulgar, mas não por isso a EU vai parar. Vamos seguir em frente aí, e lá na frente o cartório vai abrir as matrículas, sim. Inclusive, se não tiver ali essa questão da matrícula, como a gente falou, né, fica bem frisado, não é empecilho para que não aconteça a abertura das Exato. matrículas. O artigo 47, lá no inciso 2º, quando não for possível identificar a origem exata da parcela, utilizar então a expressão proprietário não identificado. Vai se abrir matrícula, proprietário não identificado. E ali então vai ser registrado aquele parcelamento do solo. E daí vai sair as matrículas filhas, né? Exatamente. O Daniel está falando aí, ó, que a prefeitura também pode efetuar um mapeamento das áreas registradas no RGI do município. Facilita muito. É isso aí, Daniel, amigo aí lá de Búzios, Rio de Diz que Janeiro. Búzios é muito bom para trabalhar lá. A prefeitura lá só, mas enfim, né? O O Daniel cartório é ótimo. não, o pessoal lá do estado do Rio em geral, né? Búzios, ali a gente tem bastante coisa para fazer, mas o pessoal, o principal lá que a prefeitura está engajada, o Daniel está trabalhando lá, as coisas estão acontecendo. Eu sempre, aqui fica mais uma dica aí para os colegas que vão atuar, né? Eu sempre faço o seguinte, né? Antes de eu começar com uma cidade, eu faço uma pesquisa até comercial mesmo, para ver se isso vale a pena ou não. Como eu falei ali, como é que é importante essa questão de conversar lá na prefeitura. Porque, primeiro, né, você tem que saber se a prefeitura está fazendo REURB e se sabe o que é REURB. Porque tem uma situação que a gente vai pegar, às vezes, que o cliente quer registrar, mas a prefeitura nem sabe por onde começa. E aí volta aquela situação que nós falamos. A gente vai lá, fecha um contrato com o morador. E, de repente, passa 6 meses, passa um ano e a REURB não sai, o morador não vai querer saber. Não adianta você falar que a culpa é da prefeitura. Né? Então, sempre é importante, nessa conversa lá com a prefeitura, você pesquisar se realmente eles sabem o que é a REURB, se a REURB realmente já está acontecendo lá, se tem alguém ou já tem uma comissão instaurada lá para cuidar dessa REURB lá, porque senão vai ter algum problema em relação a não entregar depois as matrículas para os seus contratantes, no caso, seus moradores, né? Então, essa conversa é importante até para isso. Muito. Um outro detalhe
aqui só mais um parênteses para finalizar, uma coisa que eu faço também é um requerimento de consulta prévia. Não sei se você usa isso lá dentro da prefeitura, eu acho interessante também, e ali você já vai colocar o núcleo e fazer essa consulta lá na prefeitura formal, né? Abrir um protocolo e fazer essa consulta prévia, aí fica melhor ainda, que é mais um documento para ter, para conversar com os moradores. Sim, inclusive Hoje é assim, esse requerimento aí de consulta prévia é uma ferramenta, uma estratégia muito interessante aí para empresas que desejam atuar em algum município e querem saber aonde que estão aí os núcleos informais, né? Aonde que está aí o núcleo onde eu posso fornecer o meu serviço, né? É uma forma, uma estratégia. Nem você falou, Fernando. Claro que sim, a gente tem que entrar sempre pela porta da frente, como eu sempre falo. E a porta da frente é: vá conversar com esse gestor público, com esse prefeito, com esse secretário, entender qual é a dinâmica deles interna, como eles olham para a irregularidade urbana do município, converse com esse cartório de sinta como é o ambiente, né? E aí você exatamente. traça toda uma estratégia. A gente sempre tem que ter um diálogo. Mas, né, esgotada a nossa diplomacia, o nosso diálogo, se a gente vê que não existe um feedback positivo em relação a isso, a gente sabe que o município também ele não pode se negar a fazer uma REURB, ele tem 180 dias para deferir ou Tá indeferir um legal. requerimento, Indeferir, né? A gente sabe sabe, também, não tá bem. Desculpa te cortar. pode Indeferir falar. não é só falar que não vai fazer, tem que fundamentar, né? Exatamente. E se vai indeferir, fundamentamente. Você tem que fundamentar o porquê que eu estou indeferindo isso. 180 dias para fazer isso, conforme está previsto na lei. Sabemos também que o município é regido pelo princípio da eficiência e da celeridade. Então, assim, não é algo que deve acontecer de você ter aí uma demora exacerbada demais aí para destrinchar esse processo. E tudo isso pode ser também perseguido judicialmente. Mas isso me entristece profundamente, sabe, Fernando? Quando você fala assim, ó, de REURB, e daí você vem e fala judicialmente, isso aí para mim é um casamento que Já não não dá foi bem, certo. né? Nada que Sabe? a É gente ouve, já divórcio. dói. Fala assim, Quando não é você fala possível. judicial na REURB é porque divorciou, É né? complicado. A situação não é legal, não. E aí a gente já fala em tempo, e essa questão de judicializar, como eu falei, lá na outra ponta, né? Pode ter um cliente aguardando uma resposta e a empresa, o pessoal não vai entender. É complicado. Ô, Jéssica, eu acho o tema muito legal que a gente vai conversando e vai abrindo uns parênteses, assim, outras questões, né? A gente já está falando aqui a questão dessa conversa, mas enfim, é tudo para a gente poder instruir aí os colegas. Vamos falar umas situações aí bem, eu não sei se eu Vamos. uso termos esdrúxulas, né? Que a gente já viu aí de negativa de cartório, em relação a alguns pedidos, né? Hoje mesmo eu te mostrei um numa prefeitura que pediram um termo de posse do prefeito. Esse foi um dos que Exato. eu peguei bem, Outra bem coisa, que na assim. qualificação do beneficiário se informasse o sexo dele. Tem algumas situações que a gente vê que me fala um pouquinho aí. Você até me mandou aqui alguns casos aí. Vamos entrar nessa questão aí das negativas aí. O que você já teve em Sim, respostas aí de cartório? eu separei. A gente né, quer fazer também essa dinâmica aqui na live, né? De falar algumas notas devolutivas, então, que recebi ao longo aí da minha jornada na REURB. Algumas são bem irrisórias. A gente se depara com elas e a primeira coisa que vem na cabeça é: cara, ele não leu a lei. Não. Ele simplesmente não leu a lei. A gente tem Pronto. temos um colega aí que fala, tem casos que é ler a lei, mas tem casos que é ler o Aurélio, né? É o dicionário mesmo. O amigo Também, Juan aí que fala que a situação também. realmente é essa, né? Aqui a gente tem um Então, caso, né, bem que costuma acontecer muito. Eu já recebi diversas vezes essa nota de exigência, que é apresentar o aviso de recebimento, né, o AR, ou cópia da notificação assinada pelo notificado, demonstrando que realmente ocorreu essa notificação, né, do imóvel objeto de REURB, né? Então, se eu receber essa nota devolutiva, Fernando, qual que é a minha resposta, né, em relação a isso? Primeiro, a gente tem que tomar o cuidado
de trazer todas as informações e trazer segurança e transparência lá para aquele registrador. Então, é o que eu sempre falo, inclusive, para os meus mentorados. O município deve cumprir fielmente o rito do artigo 31, né, da lei, que é identificar quem é confrontante, quem é titular, notificar, dar o prazo legal para eles se manifestarem, né? Em caso de recusa ou não foi encontrado, aí publica-se edital, se dá o prazo legal também. O município cumpriu todo o rito, não houve impugnação, o processo está ok. Deu um foguinho artificial aqui no meu fundo? Pois é. Você sabe que o meu telefone aqui, eu não estou conseguindo ler os comentários aqui. Aí quase que eu encerrei a live agora. Falei, ué, o telefone meu tá meio doido aqui. Agora apareceu uns fogos, eu fiquei até preocupado. Falei, será que foi eu? É, É o fim então, do ano. voltando. Então, o município cumpriu todo esse procedimento de notificação, ele deve informar isso ao cartório de registro de imóveis, ele deve informar que ele cumpriu o rito do artigo 31. E isso se informa onde? Lá na CRF, tá? Nós devemos fazer. Eu, particularmente, Fernando, já vi muito modelo de CRF por aí. Né? A gente dá um Google e encontra muitos modelos. Mas eu, particularmente, sou defensora de uma CRF contundente, que eu falo, né? É uma certidão realmente extensa e lá deve conter todas essas informações, né? Que o município efetivou de fato as notificações, deu o prazo real, não houve manifestação, não houve impugnação, o que se entende como concordância com o procedimento, né, da REURB, e dar toda essa informação, certificar, né? É uma certidão, é o município, estou certificando o cartório, né, de que eu cumpri esse rato. Se isso foi muito bem esclarecido lá na certidão, ou através de uma outra declaração anexa a essa certidão, que também acontece muito isso, eu vejo que solicitar, fazer uma nota de exigência dessa é totalmente descabido, né? Então, agora, se a gente não informa, se a gente não diz lá que o município cumpriu esse rito, eu até entendo essa nota devolutiva, porque o cartório, afinal de contas, ele precisa se certificar. Não é competência dele, né, essa questão de notificação, mas ele pode querer, sim, saber se isso de fato foi feito. Tem algumas informações, só assim, que eu acho importante a gente frisar que eles não podem pedir nada ilegal ou nada absurdo, E né? nem Mas tem algumas coisas, cópia. por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, que eu vejo, igual essa questão do termo de posse, né? Eu já estava lá na prefeitura, falei, me dá isso aí, vamos lá, já que o problema é esse, vamos entregar. Falei, tudo bem, não vamos brigar por causa disso, que era só isso que estava pegando ali. Mas, enfim, uma outra coisa também, você falou muito essa questão do modelo, né? Hoje a gente está muito aí, outro dia mesmo conversando com um colega, não, que está usando a IA, né? Inteligência artificial, lá eu não preciso mais de modelo, lá eu acho tudo. Falei, olha, pode ser, eu acho bacana, né? Às vezes a gente pega um modelo com um colega, ou às vezes até a IA está aí para ajudar a gente, mas realmente não tem o que inventar. A gente tem que cumprir o que a lei fala, né? Lá no artigo 41, a gente está falando o que tem que conter na CRF, a gente tem essa questão das informações básicas e necessárias, e aí o que a gente fala, o que eu sempre digo, não cabe também para a prefeitura, né? Colocar algumas informações a mais para que lá na frente não fique nenhum tipo de dúvida. Deixar informações claras, deixar informações ali precisas, para que quando chega lá no cartório, se precisar judicializar alguma coisa ou brigar, entre aspas, né? Desculpa o termo, mas enfim, sobre uma devolutiva, que esteja sendo feita calçada ali com questões legais que já estão bem explicadas na CRF, né? Para não ficar ali aquela queda de braço e tal. Então, eu acho que já partindo do que pede a lei, fazer o que realmente é necessário, que a lei 365, 465 deixa bem claro, não tem como lá na frente dar errado. Então, esse cuidado é fundamental para chegar lá no cartório e saber o que vai pedir e se tiver uma devolutiva, saber fundamentar em relação a isso e bater o pé mesmo, falar, olha, dá certo, a lei está aqui, vocês quem tem que ler a lei, porque eu li. E outra coisa, né? Você fazer um documento que traga toda essa transparência lá para o cartório, né? Que nem eu falei, é fácil uma CRF, porque a gente vê aí uma CRF de uma página, né? Daí, claro, tem a listagem
que é um anexo, né? Exato. Mas, assim, tem que E trazer eu todas essas digo uma informações. vez, São faz isso. tantas informações, gente, são tantas. É. Tem que estar lá na CRF que o projeto foi aprovado, tem que estar na CRF que foi feitas as notificações, tem que estar na CRF de se existem áreas usucapidas ou não, Não. né? Tem que estar na Mas CRF qual que é qual que é a modalidade dessa REURB? É parcelamento de solo? É condomínio? Né? Vai ter urbanismo, averbação de edificação? Não vai ter? Tem aprovação de estudo técnico ambiental? Não tem? Está em área de uso de unidade de uso e conservação sustentável ou não está? Tudo isso tem que estar informado na CRF, porque tudo isso é observado. Eu tenho que saber mais ou menos o que o cartório de registro de imóveis vai observar. Inclusive, sempre recomendo, estude sobre direito registral. Estude, faça cursos, né? Inclusive tem um a curso muito bom serviço aí do tem que andar professor junto, né? Salomão, né, Fernando? Faça cursos em relação a isso para você entender qual que é a ótica do registro de imóveis. Isso vai ajudar muito, porque a gente é aquele ditado, eu nado para morrer na praia. Uhum. Eu consegui vencer todas as adversidades, de convencer os moradores de que vamos regularizar, né, conseguir fazer todo o processo, né, acompanhar todo o processo, ter êxito no âmbito municipal para chegar no cartório e Porque tem tá ruim, né? Isso um... acontece muito, muito, né? E aí, chega lá na frente, vai ter um problema, às vezes, para registrar a CRF, uma coisa que poderia já ter sido sanada, ou por falta de formação, e aí vai só protelando, aí começa a trazer problema para o prefeito, porque a REUV não sai, e indiretamente, se no, né, no caso de consultoria, né, quem presta consultoria para a prefeitura, vai voltar para ele também e falar aqui, como é que você me faz uma CRF dessa ou não me instruiu em relação a isso, né? Então é fundamental. Outro, Fala mais, fala mais. deixa eu só comentar uma coisa aqui contigo, Fernando. Outra coisa muito comum que a gente costuma ver nas notas de exigência é informações inerentes à qualificação daquele beneficiário, daquele morador, informações que não estão lá na lei. Por exemplo, já recebi nota devolutiva onde o registrador solicitou que a gente informasse o número do registro de nascimento do morador, sabe? Pediu, por exemplo, o pacto antinupcial do morador. Uma série de exigências que não estão lá na lei. A lei diz claramente, né? Quando, obviamente, por listagem, né? A listagem pelo título da lei de estimação fundiária tem que ter o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro das pessoas físicas, ou seja, o CPF, o registro geral da célula de identidade, que é o RG, e a filiação. Então, se aqui não está pedindo data de nascimento, local de nascimento, não está pedindo isso aqui, né? Então, é isso aí. Tem que ser observado o que está ali, porque imagina, Fernando, eu na fase já de registro da minha REURB, né? Eu precisar voltar lá para a fase de cadastro de novo. Exatamente. Né? Aí vai algumas situações que não justifica, né? E aí pode prejudicar lá na frente o procedimento das referidas matrículas. A gente vê também agora, outro dia eu tive uma situação que eu já vi também falando em relação a essa questão de certidão, né? Às vezes a pessoa pede, por exemplo, em questão da certidão de nascimento, né? Já ouvi cartórios pedindo, né? Certidão de nascimento em relação ao documento que não é o cabível aqui, porque às vezes a pessoa apresentou ali uma carteira de identidade que simplesmente o cartório não gostou, né? Porque as informações estão lá, ficam com a prefeitura. E esses dados, a responsabilidade é da prefeitura. É da prefeitura. Essa questão de cadastro inicial é muito importante. Eu tive outro dia uma reunião muito... Eu nem sei do que eu chamo aquilo, sabe? Uma situação muito complicada numa prefeitura, porque lá para eles só existe um lugar no planeta Terra que sabe fazer REURB, sabe? E a gente está fazendo REURB do nosso jeito, mas é o que a gente faz, é seguindo a lei. E aí o prefeito estava na reunião também, me questionou em relação a algumas questões. Eu falei, olha, prefeito, essa questão do cadastro, eu falo não só na nossa empresa, mas todas as outras. Tome muito cuidado com isso, porque é uma responsabilidade muito grande e quem vai assinar vai ser você. Então, qualquer empresa que vier aqui, preste atenção no cadastro social, confira,
porque o responsável no final vai ser você que vai assinar. Foi uma relação, uma questão muito tensa. Até abrindo um parênteses aí, uma questão de conflito de posse, né? A prefeitura exigindo que a empresa fizesse ali a mediação e que ela ia ficar de longe. Não, você me entrega isso pronto. Mais ou menos a cabeça deles era essa. Eu falei, olha, a lei fala, a mediação pode ser feita, né, por uma empresa participando disso, mas a mediação e a responsabilidade é da prefeitura. Lá na frente vai ter uma titulação que vai ser feita, né? Então, muitas prefeituras às vezes acham que por ser, principalmente em caso de licitação, nesse caso era isso, né? Eu estava prestando uma consultoria para uma empresa que pegou uma licitação. E aí eles acham que a empresa tem que entregar literalmente tudo e tem que fazer tudo. E aí eu deixei bem claro para o prefeito. Falei, olha, prefeito, independente de ser a nossa empresa ou outra, fique atento com isso, porque principalmente na fase do cadastro, a responsabilidade é muito grande. E aí, né, voltando lá nessa questão lá na frente, na hora do cartório, pode haver um problema sério em relação a isso, né? Muito. Essa fase do cadastro, inclusive, eu estava assistindo a live da Edilana, ela é muito boa essa live, assistam, está lá no perfil dela, para quem quer aprender. Essa live eu tô até querendo, eu não assisti ela toda ainda, eu tenho uma live aqui com a Edilana, no meu perfil aqui no Instagram e também no YouTube, mas ela fez uma recente, eu vou lá assistir, vale a pena. Assista, que tá muito boa a live dela. Isso, e ela fala justamente disso, né? Tá fresquinha aqui na minha memória, né? Porque para nós que temos empresa, trabalhamos com REURB, Fernando, essa parte de cadastro é uma dor de cabeça, meu amigo, é uma dor de cabeça, que nem você falou. Não adianta, tem a pessoa que vai fazer o cadastramento, ela precisa, é uma obrigatoriedade ter conhecimento de direito, principalmente direito de família, né? Então, porque assim, o que vai acontecer lá na hora do cadastramento? O fulano que quer deixar o lote no nome do filho, o marido que saiu de casa, sumiu e a gente tem uma separação de fato, mas não tem separação no papel. Às vezes o marido ou a mulher quer deixar o pai que quer fazer uma doação já pro filho, né? Gente, é o que mais tem. É isso que acontece na REURB da vida real. E daí você precisa lidar com todas essas situações, né? Então vão ter vários imóveis moradores que querem regularizar os seus imóveis, mas talvez eles não estejam aptos naquele momento, porque ele vai ter que resolver ainda algumas questões de família, que geralmente são de família, né? E essa parte do cadastramento ela é essencial. Precisa ter essa ótica. Irmão, mulher, marido e esposa, querendo dar tombo no outro que saiu de casa. Exatamente. E outro também, irmão querendo dar tombo aí, querendo dar. Não, meu irmão nem tem conhecimento disso aqui, ele não quer isso não, pode ficar tranquilo. Não, porque sou eu que cuido, sou eu que cuido do pai e da mãe. Daí o lote fica para mim, no meu nome. Então eu cuidava muito da minha mãe e nenhum dos irmãos ficava aqui, só eu que morava com ela, então os outros não têm interesse na casa, não. Aí a gente que trabalha com isso, né, Fernanda, a gente sabe que sim, é possível que esse imóvel fique só no nome desse filho, porém tem que existir uma anuência por parte dos outros irmãos que também são herdeiros necessários para que isso aconteça. Tudo isso pode acontecer, né, nesse procedimento administrativo da REURB, né? Inclusive de um companheiro, né, um esposo, uma esposa, abrir mão daquela parte que ele também tem direito em favor daquela esposa, daquele esposo. A gente sabe que tem muita coisa que pode ser feita, né? Mas tudo isso precisa dessa análise, dessa ótica do profissional da área do direito, né? Para que justamente lá na fase, então, de registro daquele processo de REURB, daquela CRF, exista segurança jurídica do que aquela prefeitura está certificando e aquele registrador vai registrar, né? Então, olha só, começa lá no começo, lá no registro, né? Lá no cadastramento. É ali que a coisa tem que ficar certa, né? Por quê? Porque é competência do município fazer a análise material de todo esse processo. É o município que vai analisar essa documentação. A documentação, inclusive, ela fica em poder do município. Você não vai mandar cópia de RG, de CPF, de certidão de casamento lá para o cartório de registro de imóveis. A gente está falando, claro, a gente está falando aqui no caso de uma CRF com listagem complementar, utilização de legitimação fundiária, né? Título, a gente vai já
titular aquela pessoa. Né? Estamos falando do grosso da REURB, né? Que é o que mais acontece. A gente sabe que existe REURBs de muitas outras formas, REURB somente titulatória, nós temos a REURB anonimada, nós temos condomínio, nós temos titulação por compra e venda, doação, enfim, tem N situações, né? A gente está falando da mais utilizada, né, Fernando? Então, é isso. Tem que ter muito cuidado com essa parte aí. É isso mesmo. Ó, tem mais outro, só para a gente já caminhando aqui, não que eu esteja com pressa, né? Mas só para a gente já caminhando aqui para o final, conta mais uma aí, aquela questão que você tinha me falado. Vamos falar um pouco de mais uma negativa que você teve lá. Você tinha me mandado uma coisa em relação aqui, a do RG dos proprietários você falou, né? Em relação a essa aqui que você falou, ó, da exigência, em relação a apresentar a certidão da Prefeitura Municipal, constando a área total do núcleo urbano, né? Falando aqui que adivinha, digamos assim, eu queria que você meio que fizesse uma notificação para os proprietários anteriores, não era isso? Uma situação que você colocou aqui? Porque lá na lei, a notificação é para os proprietários matriculares, não é isso? E aí, eu acho que você teve uma situação assim, que o cartório pediu alguma coisa em relação a essa questão dos proprietários anteriores. Eu estava falando que ele pediu que a gente apresentasse o aviso, né, do AR ou a cópia da notificação, né, daqueles titulares, daqueles confrontantes, né? Isso a gente já comentou, né, que não corresponde, não deve ser apresentado cópia de AR, nem cópia de notificação. O município deve sim certificar, né, lá na CRF que ele cumpriu esse rito. Eu queria falar, na verdade, sobre um outro caso aqui, ó, que o cartório de registro de imóveis verificou lá no projeto que os imóveis, né, eles possuíam lotes, os lotes, perdão, possuíam edificações, né? E nos documentos apresentados, né, na CRF no projeto, não foram apresentadas as vistorias ou qualquer outro documento relativo às construções. Portanto, é necessário apresentar as vistorias e outros procedimentos legais adotados pelo município para a devida análise e verificação dos mesmos. Né? Então, essa questão aí, o cartório viu que tinha edificação, então ele prenotou, né? Mais alguma coisa, né? Exatamente, ele queria as historias, ele queria saber, tá, mas tem um pote aqui, tem uma edificação em cima, tá? Cadê? Vai ser averbada essa edificação? Cadê a vistoria? Cadê o habite, né? Então, olha só, por isso que nem eu falei antes, né? Lá na CRF também deve mencionar, é o quê? Uma REURB de parcelamento do solo, vai contemplar já a averbação dessas edificações, né? A gente sabe que é possível, né, averbar as edificações por mera notícia, né, para aquelas unidades que são REURB social, de interesse social, e até 70 metros quadrados, né? Existe, como é o caso aqui de Santa Catarina, a corregedoria daqui abriu esse leque, o que é muito bom aqui para nós. A corregedoria trouxe a possibilidade de fazer a averbação das edificações independentemente da área, ou seja, pode ser superior a 70 metros quadrados, e independentemente da modalidade, dispensando-se habite e comprovação das CNDs. Então, aqui em Santa Catarina, tanto na REURB como na S, independentemente do tamanho, a gente consegue já averbar. Então, isso é muito bom, porque o lote ele já fica 100% irregular, e essa averbação da benfeitoria não fica para um momento posterior. Porém, a gente sabe que no Brasil afora não são todos os estados, eu mesmo desconheço, só conheço aqui Santa Catarina que tem essa previsão, tá? Nunca ouvi falar de outro. Então, o que a gente vai ver nos outros estados, né? É a possibilidade, então, de averbar na REURB social até 70 metros quadrados. Fugiu disso, não tem como averbar dentro do procedimento da REURB sem atender os requisitos comuns da municipalidade. Mas a REURB também diz que é possível averbar, se for decisão do ente municipal, fazer a averbação em momento posterior, né? Mas se eu, município, tomei essa decisão de deixar as edificações para um momento posterior, eu preciso informar isso lá para o cartório de registro de imóveis, né? Então, eu preciso informar. Olha, as edificações vão ficar para um momento posterior.
né? Agora, o cartorário aqui pedir, né, comprovação das vistorias, pedir a BITS, pedir toda essa questão aí é desnecessário, né? Porque não era o que se buscava ali naquele registro, né? O que a gente vê que é comum, na maioria das vezes, quando é feita a regularização, né, fundiária mesmo, parcelamento do solo, fazer ali na planta, né, em relação à edificação existente no lote, e é uma mera notícia, né, para o cartório. É o mais comum que a gente vê por aqui. Mas realmente, Exato. essa questão aí de coisa aí, de maneira alguma. Mas eu acho curioso aí, porque cada situação que a gente passa e cada conversa que a gente tem, a gente vai aprendendo um pouco mais e vai vendo cada coisa aí absurdas aí, que são exigências feitas. É, Rogério, eu acho que, não sei, você pode complementar aí. Eu acho que foi importante o nosso bate-papo aí, o que a gente queria trazer para algumas pessoas. A gente vai entrando em outros temas aí, né? Mas a Reúbe vai puxando uma coisa com a outra. Hoje eu falei com uma reúbeira raiz aqui, né? Porque a Jéssica aí já tem tanta coisa aí para contar para a gente, tantos anos de experiência. Então, acho que foi super válido. E fica à vontade aí, o que você quiser complementar, tá? Pode estar à disposição. eu vou só trazer mais aqui alguns exemplos aonde o cartorário solicitou a apuração de área remanescente para poder fazer o registro da REUB, né? E a gente Abrindo um tem parênteses aqui, Jéssica, que na verdade eu te chamei para a gente fazer uma live sobre APP, né? Reúbe em área de APP. Aí você que vê que nós temos um tema. Então agora a gente já pode marcar uma outra live para falar sobre isso, porque essa questão de APP aí você tem bastante experiência, né? Sim, sim, é a minha área realmente, né? É o que eu busquei me especializar na questão ambiental, né? E a gente já fez aí muita REURB de núcleo inserido em questão de área de preservação permanente, questão de risco também, né? Gosto muito dessa área. Mas eu Isso. falei pro Fernando, eu já tenho bastante conteúdo sobre questão ambiental e eu nunca vi ninguém fazer uma live sobre busca cartorária e nota devolutiva. Bora fazer uma desse assunto para ajudar o pessoal aí que está passando Exatamente. por esses perrengues, né? Então, É tem isso muito, mesmo. né? A gente sabe que tem muita nota devolutiva embasada em questões que às vezes nem estão na 13465. A gente importante frisar isso, né? Que toda nota devolutiva ela tem que estar fundamentada nesta lei, ou seja, na lei 13.465 e não em outra legislação, né? Isso mesmo. Então aqui eu estava lendo, né, a questão de Isso, exigir a apuração da área remanescente para poder efetivar a REUB. Deixa eu ver aqui. São as mais comuns aqui que eu tenho, né? Acho que a gente falou aí de vários. uhum. Apresentar também cópia de documento, né? RG, CPF, certidões, né? Então a gente tem que trazer, a gente tem que ter essa clareza, né? O cartório ele precisa compreender, né, que ele não está num ambiente de direito de família, de inventário, né? Ele está num ambiente de registro de um parcelamento do solo e às Exatamente. vezes também, né, vai ocorrer a titulação e que é competência do ente municipal fazer toda essa análise, né, de documentos, né? E o operador da REUB, né, o empresário aí que está trabalhando com isso, o profissional que deseja trabalhar, ou aquele funcionário público que está à frente aí de uma comissão de regularização fundiária precisa entender, né, que eles têm uma grande responsabilidade, né, para que tudo isso seja muito bem observado, mas também saber, né, que o que cabe e o que não cabe ser pré-notado lá pelo cartório, para que a gente consiga ter efetividade na nossa REUB, porque muitas vezes, é que nem eu falei lá no começo, a gente nada e morre na praia, chega lá no cartório, a gente recebe aquele balde de água fria, e agora, o que eu Exatamente. faço? Né? Deixa Tem que lá ler a lei. concorrendo, né? Muita gente que a gente vê que, Mas, infelizmente, não conclui, né? Mas tem que ir lutando aí e ver essas questões legais. O que eu fico, só te cortando aí, desculpa, mas o resumo que eu quero deixar é conversar com o cartório, né? Mas sim, principalmente vá embasado na lei, leia a 13465, leia o Código de Normas aí do seu estado, né? com Onde certeza. aquele reurbeiro atua atuar. E o que eu sempre falo aqui é que reúbe e transforma vidas, né? Inclusive a nossa. Mas para isso
precisa de se envolver com muitas questões, precisa estudar, porque ao mesmo tempo que ela transforma vidas, com tudo isso também vem as responsabilidades, né? Que não são poucas. Então tem que ter realmente muito cuidado, conversar, claro, sempre na diplomacia e tudo, mas chegar lá no cartório embasado na lei para ver que nenhum cartório vai pedir nenhuma coisa absurda ou até esdrúxula aí, como a Jéssica falou, algumas coisas que realmente não tem por que fazer esse pedido, né, Jéssica? É isso aí. E vamos sim, Fernando, vamos mais para frente marcar uma live, falar sobre questões ambientais. É um tema bem polêmico também. Tem Tem muita. bastante, bastante coisa É para bem fazer. sensível, é bem sensível. A gente sabe que é algo muito perseguido pelo Ministério Público, algo muito perseguido pelos municípios, a questão ambiental. E é um tema bem importante também dentro da REURB. Né? Fica para uma próxima. É isso aí, não. Dentro da Reúbe, o que mais temos é assunto, né? E aí é importante aproveitar a sua experiência aí, e com certeza, no outro momento, a gente vai fazer uma outra live aí para falar sobre essa questão de área de EPP. Eu já ouvi, conversando em prefeituras, um procurador que arregalou um olho desse tamanho e me perguntou, foi Reúbe em área de EPP é possível? Eu falei, pois é Possível. possível, mas não é bem assim, né? Não é tão simples igual parece, mas que sim, realmente é possível. É, Nós temos aqui em Minas, né, cidades ali, principalmente no entorno de Belo Horizonte, que elas são 100% área de APP. E a gente está muito disso. por lá fazendo hoje também. É, Então, tem muito realmente é disso. possível. Sim, Já temos. a gente sabe que as cidades, elas nasceram, né? Elas se deram na beira de rios. Então, o nosso Brasil, ele é riquíssimo em recursos hídricos. Então, a gente vai ter muito disso. A gente tem uma topografia também bem ondulada. Então, a gente sabe que vai ter muitas questões ambientais envolvendo irregularidades, né? E que bom que o legislador observou isso e trouxe a possibilidade também de trazer, né, uma solução para essa área aí. Fernando, eu aproveito, né, de já falar sobre o evento, né, que eu estive lá em Juiz de Fora, né, fui prestigiar, achei muito legal, gostei muito, foi um evento muito bem feito, muito bem Obrigado. arquitetado, né, estava show mesmo. Quero ver se eu consigo ir, não sei se eu acredito que vocês vão fazer em 2025 novamente, né? Na cidade de Juiz de Fora, que eu fiquei apaixonada. É uma cidade linda, amei. Eu não conhecia Minas Gerais. Primeira vez que eu estive nesse estado e eu amei a cidade, amei mesmo. E aproveitando, né, de que o pessoal aí que tenha interesse, né, de participar ano que vem, né, desse evento aí em Juiz de Fora, não deixe de participar. Realmente é muito enriquecedor, que nem o Fernando falou, né, o networking. Gente, é muito importante você se comunicar, você fazer parte desse mundo dos reubeiros, porque às vezes você está passando por uma situação que o seu colega, alguém de outro município, de outro estado, já passou, conseguiu já vencer essa dificuldade e vai poder colaborar contigo, né? E essa colaboração ela é muito importante para que a gente consiga se desenvolver. O motivo de nós fazermos essas lives também, né, Fernando, é justamente para compartilhar Claro. conhecimento, né, para aqueles que estão iniciando. Então é muito importante a gente ter, né, essa mentalidade e colaborar aí com quem já está e quem pretende também estar nesse mundo. Eu sempre falo, né, Jéssica? A Reúbe, na verdade, a gente não atua com Reúbe, né? A Reúbe que escolhe a gente para atuar, né? Acho que até a Dilanda que fala que tem um bichinho da Reúbe ali que morde a gente e a gente realmente fica por ali, fica embriagado com aquilo no bom sentido, né? E não consegue mais sair disso. Essa frase que eu falo realmente é fato, né? Reúbe transforma vidas. Eu realmente tive minha vida aí transformada em relação ao Reúbe. Não falar que aconteceram só coisas boas, não, mas me forçou realmente a procurar um outro lugar, a procurar um outro espaço, de entender mais, de entender o que eu estava fazendo, porque lá na ponta, quem é o beneficiário, né? É o seu José, a dona Maria, que não dormia de noite porque não tinha casa regularizada, ou aquele casal que começou, né, uma vida e aí comprou um imóvel no contrato de compra e venda, enfim, são N possibilidades, e eu me enxergo realmente como um instrumento aí para poder servir e fazer com que essa reúbe aconteça. E é claro, a gente vai tendo os percalços aí, não é fácil, como diz nosso amigo Fabrício, né, não é fácil, mas não é impossível. Tem jeito sim da reúbe acontecer. Agora, o principal vai ser debruçar
em relação à lei e principalmente REURB, como a Jéssica bem falou aqui. REURB é network, né? E nessa minha missão, nesse meu intuito aí que eu sempre tive, de não só ajudar quem não está atuando com REURB, mas também conectar outros colegas, né? Eu já fiz 2 eventos aqui, nós organizamos, quando eu falo que fiz, eu simplesmente organizei, trouxe colegas de mais alto gabarito, competência para estar aqui falando, né? A Jéssica aí comprovou. Fiquei muito feliz quando você veio aí de Santa Catarina para estar conosco aqui em Minas para esse evento. E com certeza, sim, estou organizando aí um evento muito especial agora para o próximo ano, um ambiente diferente. Talvez a gente vai pensar em 2 dias, uma coisa mais completa aí, e principalmente com esse intuito de fazer com que as pessoas que estejam aí querendo entrar na REURB ou até se qualificar, saiam realmente transformadas com esses eventos. Tenho já um palestrante novo aí que vai atuar, que vai falar com a gente. Então, fiquem comigo aqui, que ano que vem, com certeza, temos muitas novidades e eu não tenho dúvida, 2025 é o ano da REURB. Eu acho que é aí também, né, Jéssica, no seu estado, eu estou vendo isso muito acontecer. Sim. Eu tenho visitado prefeituras, eu trabalho com REURB quando eu brinco. Quando eu chegava nas prefeituras para falar de REURB, nem procurador de município sabia o que era. Ria da minha cara, Sim, é verdade. falava assim, não, REURB, como assim? Como eu falei aqui, né? REURB em área de EPP, mas você vai tirar a propriedade de um, passar para o outro e não tem processo? Eu já ouvi tudo isso, inclusive de procuradores de município. Mas agora a gente vê um novo momento. Muitos prefeitos já sabem o que é REURB, da potência que é o capital político para o prefeito. Né? A gente não pode, vamos falar baixo aqui aquela palavra voto, né? Que a gente não pode falar, mas realmente a gente tem que falar, porque REURB, para o gestor municipal, é fundamental o prestígio político. E também, como a gente sempre fala, né? A questão de imposto, arrecadação do município, e aquele município, aquele prefeito que não está fazendo REURB, que incorre até em questão de improbidade administrativa. Com certeza. Eu acho que por causa disso tudo, hoje eu vejo um novo cenário para a REURB no ano que vem. Então, 2025 eu tenho certeza que tem um mercado muito grande aí, já em andamento, e 2025 as coisas vão acontecer. Amém. Que assim seja. É isso aí. Vamos encerrando então, gente. Obrigado, tá? Vou encerrar, o bate-papo está muito bom aqui. Com certeza a gente vai conversar de novo, principalmente nessa questão de APP que você tem experiência. Reforço aqui meus agradecimentos pela sua vinda aqui no evento. A gente se conheceu pessoalmente aqui, você gostou muito e com certeza faça o possível para estar conosco aqui no evento ano que vem. Obrigado por ter aceitado o convite aí e você trazer, né, a sua experiência aí como REURBeira, para que a gente possa contar com alguns colegas aí que a gente passou e principalmente trazer outros colegas para mexer com isso. Com certeza, como diz aqui na minha terra, o trem é bom, vamos fazer REURB que a coisa funciona. Isso aí, o trem é bom mesmo, transformador, e com certeza a gente sabe que lá na ponta, lá no final, o resultado sempre é muito gratificante. Gente, entregar a matrícula lá no final é uma das melhores experiências da vida. Graças a Deus eu já pude vivenciar isso várias vezes e é por isso que vale a pena. Quando você vê, né, o teu trabalho dando esse resultado e ver esse morador recebendo seu título, sabendo que ele vai poder financiar, vai poder melhorar sua casa, vai vir melhorias urbanísticas no local. Isso é muito legal, gente. Saber que você conseguiu ajudar ali com um grãozinho de areia, sabe? Isso é muito gratificante. Por isso que eu digo, a REURB, ela dignifica muitas profissões. Isso é muito legal. Fernando, eu que agradeço pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. Eu amei participar da live, falar sobre esse assunto. Fico à disposição sempre que precisar. Parabéns novamente pelo seu evento. Espero poder estar em 2025 lá também. Estendo o convite a todos os ouvintes. Vaiam nesse evento muito legal. Eu levei 2 mentoradas minhas também que amaram participar. E é isso, gente. Ficam todo mundo com Deus. Obrigada pela participação. Visite as nossas redes sociais, né, Fernando? Tanto do Fernando como a minha. A minha é reurb.consultoria. Lá a gente já tem vários conteúdos também sobre o assunto REURB. Espero que de alguma forma essa live tenha colaborado aí com a sua jornada. É isso aí. Para quem não me segue ainda, é o fernandoguedes.adv. Jéssica, muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus aí. Podem contar conosco aí, me coloco à disposição. Tenho certeza que a Jéssica também, tirar alguma dúvida.
Ah, e só deixando aqui uma outra questão que eu não falei, nós temos um grupo nacional, né, Jéssica, lá que é o Conexão Reúbe, que é Sim. um grupo que tem todo tipo de reurbeiro lá, tem prefeitura, tem cartório, Tem. temos Só tem advogados, gente engenheiros, top tem lá, tudo. só tem gente top. É a nata. Então, quem quiser entrar aí no grupo, pode mandar uma mensagem para a gente aí, que a gente adiciona um grupo do Isso, WhatsApp manda um direct gratuito. lá. Já temos quase Isso, 600 gratuito reubeiros para lá em quem. nosso país. Isso aí, grupo É isso aí. Conexão. Alguém quiser entrar, manda mensagem no direct para mim, pro Fernando, que a gente adiciona vocês lá. Lá, olha, só assunto top. É isso aí. Obrigado a todos que acompanharam aí. Não vou falar nome aqui, senão vou ser injusto, porque eu vou esquecer de alguém. Meus amigos aí, companheiros, estiveram por aqui, vários colegas, amigos e colegas aí de Reúbe. E agradeço muito, Jéssica. Fica com Deus, tá? Obrigado a todos. Vocês também. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Fiquem com Deus. Você também.